Olá, boa tarde. O meu nome é Cláudia Nunes e vou ser a vossa formadora da UFCD 0809 de Programação em C++, Fundamentos. Portanto, esta UFCD vai ser dividida em 7 módulos e no primeiro módulo vamos falar sobre a estrutura básica de um programa em C++. Portanto, esta primeira videoaula vamos falar um bocadinho sobre a noção do que é um algoritmo. Portanto, esse é o nosso primeiro objetivo de aprendizagem. Portanto, nós para sabermos matemática, né? Ninguém diria que alguém, acho que toda a gente concorda que para nós sabemos matemática, nós temos que saber os algoritmos da adição, da subtração, da divisão e da multiplicação. Portanto, nós, se queremos ser programadores, nós também precisamos de saber, primeiro, saber as estruturas das linguagens de programação, portanto, conhecer pelo menos alguma linguagem de programação e também precisamos de saber criar algoritmos que nos vão permitir transformar os problemas daquilo que nós pretendemos que o nosso computador ou a nossa máquina faça e, para a gente conseguir atingir o nosso objetivo final. Portanto, nós queremos ser programador. Portanto, nós temos que saber linguagens de programação. Portanto, as linguagens de programação existem várias. Portanto, temos aqui alguns exemplos de algumas linguagens de programação. Por exemplo, o C, o C++, que é uma evolução da linguagem C, o C Sharp, o JavaScript, a ASP, Python, Java. Portanto, tudo isto são exemplos de linguagens de programação. As suas estruturas são escritas em inglês, mas, no entanto, não é obrigatório. Se a gente quiser ser programador, não é obrigatório sabermos o inglês, temos que ter grandes bases de inglês. Portanto, não é critério. É bom sabermos, mas não é critério fundamental para sermos programador. Embora as estruturas de todas estas linguagens de programação se encontram em inglês. Portanto, a lógica de programação é universal, portanto, e sabermos desenvolver algoritmos é importante para aprendermos qualquer linguagem de programação. Portanto, porque é que é importante nós sabermos programar? Porque é através da programação que nós vamos criar e desenvolver softwares. Portanto, podemos desenvolver softwares para aplicações do nosso dia a dia, portanto, aplicações que utilizamos no nosso tablet, no nosso computador. Temos aqui alguns exemplos de aplicações, Netflix, o Instagram, o Google, portanto, tudo isto foram aplicações programadas por alguém e também, hoje em dia, a programação também é muito importante para utilizarmos em processos de robótica e automatização. Portanto, hoje em dia, a tecnologia, a internet das coisas, é uma tecnologia emergente em que nós precisamos de saber programar para trabalharmos com robótica, com sensores, com motores, portanto, ligarmos, por exemplo, vários equipamentos, por exemplo, que temos em nossa casa à internet, para que a gente consiga, a partir do nosso telemóvel, controlarmos esses equipamentos. Por exemplo, termos um sensor de análise de temperatura que, caso a temperatura desça abaixo de certo valor, ligue, por exemplo, um ar-condicionado para a temperatura passar a estar de acordo com aquilo que a gente pretende. Portanto, hoje em dia, sabemos programar é muito importante, não só então para desenvolvermos softwares, mas também então para a automatização. E a linguagem C++ é uma das mais utilizadas em robótica. Portanto, é uma das mais utilizadas para controlarmos os nossos microcontroladores, tipo Arduino, etc., para acionar motores, para lermos sensores, para fazermos pequenos projetos de automação. Portanto, esta nossa primeira videoaula pretende explicar a importância de sabermos criar algoritmos. Qual é a importância de sabermos, na programação, de sabermos criar algoritmos? Então, é assim, a programação não é mais do que ensinarmos o computador a resolver problemas.
E então, nós temos, por exemplo, este primeiro exemplo, que é o problema que nós temos dois copos, um de 5 mililitros, outro de 3 mililitros, e o nosso objetivo final é que um dos copos fique apenas com 2 mililitros. Então, nós temos que, o que é que nós temos que pensar? É quais seriam os passos que teríamos que seguir para atingirmos o nosso objetivo final. Portanto, é desta maneira que nós estamos a tentar desenvolver um algoritmo, ou seja, pensar nos passos que temos que seguir para atingir o nosso objetivo final. Então, o nosso algoritmo que teríamos que criar para resolver este problema seria, em primeiro lugar, encher o nosso copo de 5 mililitros, passarmos o líquido, despejarmos o nosso copo de 5 mililitros e enchermos o nosso copo de 3 mililitros e o que sobrar no nosso copo de 5 mililitros seria os tais 2 mililitros, que é o nosso objetivo final do nosso problema. Portanto, isto seria o algoritmo que nós teríamos que seguir para resolver o nosso problema. Temos aqui um outro exemplo de um segundo problema, que é calcular, suponham que queríamos desenvolver um pequeno programa, um algoritmo, que calculasse o valor do salário-hora de um dado funcionário, sabendo o número de horas que ele trabalhou e o seu valor de salário mensal. Então, quais seriam os passos que nós teríamos que seguir para resolver este problema? Portanto, em primeiro lugar, teríamos que perguntar o valor do salário do funcionário. A seguir, teríamos que ler e guardar o valor do salário numa dada variável. Teríamos que perguntar o número de horas total de trabalho desse funcionário, ler e guardar o número de horas trabalhadas desse funcionário numa variável. Depois, com esses dados, iríamos calcular o valor do salário-hora, dividindo o salário mensal pelo número de horas, íamos guardar o resultado numa variável e depois iríamos imprimir o resultado, seja numa impressora ou num ecrã. Portanto, isto seria o nosso algoritmo para calcular este problema. Portanto, então, o que é um algoritmo? O que é que nós temos noção do que é um algoritmo? Portanto, um algoritmo não é mais que um conjunto de instruções sequenciais, portanto, passo a passo, que devem ser seguidos para resolver um problema. Portanto, um algoritmo é uma receita. Por exemplo, nós na vida real também temos isso. Por exemplo, nós quando vamos cozinhar um bolo, nós vamos seguir um algoritmo. Portanto, a nossa receita de cozinhar um bolo não é mais do que um algoritmo com o conjunto a quantidade de cada elemento que nós precisamos, de açúcar, farinha, e depois os passos que devemos seguir para que o nosso bolo fique o mais saboroso e o mais fofinho possível. Portanto, o algoritmo não é só utilizado na programação, mas também no nosso mundo real. Portanto, nós também, quando criamos um algoritmo, devemos sempre pensar nas restrições, ou seja, nos problemas que podem acontecer durante o desenvolvimento do nosso algoritmo. Portanto, nós temos que entender completamente o nosso problema para desenvolver o nosso algoritmo. Portanto, quando criamos um algoritmo, devemos pensar quais são os dados de entrada necessários. Portanto, o que é que eu tenho que ler? Se vou ler um valor do sensor, o valor do motor, o valor que é introduzido por o teclado, etc. O que é que vou fazer com esses dados? Portanto, se os vou guardar numa variável, se vou guardar numa base de dados, quais são as restrições? Ou seja, pensar nas situações piores que podem correr mal. Portanto, pensar, por exemplo, um sensor pode-se avariar, eu posso não conseguir ler o valor. Por exemplo, pode acontecer um erro de comunicação. Portanto, eu tenho que pensar e preparar o meu algoritmo para esses problemas. Tenho que pensar qual é o resultado esperado e qual é a sequência de passos que eu devo chegar para obter o resultado esperado. Portanto, os elementos básicos do algoritmo, portanto, a gente quando constrói um algoritmo temos que ter sempre um título. Portanto, o título é uma breve descrição do nosso problema. Portanto, devemos ter o título deve estar relacionado com o tipo de problema que vamos resolver. Por exemplo, um título possível para o algoritmo anterior seria valor hora do funcionário, valor de salário hora do funcionário. A descrição, o algoritmo deve ter uma descrição da função do algoritmo, portanto, um pequeno parágrafo a explicar
qual é o problema que nós estamos a tentar resolver e depois a sequência de passos para a resolução desse problema. Portanto, temos aqui o exemplo de um algoritmo cujo título é Algoritmo Área de Quadrado. A descrição é, dado o comprimento do lado de um quadrado, este algoritmo determina e imprime a sua área. E depois temos os passos do nosso algoritmo. Portanto, temos o passo A10, que é ler o comprimento do lado do quadrado, read o valor do lado. O passo 20, que é determinar a área, portanto, a área vai ser o lado vezes o lado. E depois o passo 30, que é imprimir a área, portanto, vamos imprimir o valor da área do quadrado com aquele lado. Nós, quando criamos um algoritmo, também podemos criar a traçagem, efetuar a traçagem. Então, o que é a traçagem? A traçagem é uma simulação do funcionamento do algoritmo. Portanto, nós com a traçagem, portanto, a traçagem é esta tabela que nós temos debaixo dos passos do nosso algoritmo. Portanto, essa tabela nós temos em linhas os passos do nosso algoritmo e nas colunas as variáveis que o nosso algoritmo vai utilizar. E depois vamos simular valores para as nossas variáveis para ver se o nosso algoritmo está a funcionar bem. Portanto, nós damos o valor de 5 ao lado, depois no passo 20 calculamos o valor da área e depois no passo 30 temos a saída e verificamos que o nosso algoritmo está a funcionar bem. Portanto, a traçagem não é mais que uma simulação do funcionamento do nosso algoritmo. Portanto, imaginem, temos aqui então o terceiro problema. E suponham que temos o nosso problema é telefonar aos Jarvas. E então, neste tipo de problema, quais seriam os dados de entrada necessários? Portanto, o que é que nós precisávamos de ter como entrada para resolver este problema? Portanto, íamos precisar de um telemóvel e do número de telefone dos Jarvas. Depois, o que é que eu vou fazer com esses dados? Portanto, eu, com esses dados, vou utilizar o telemóvel para marcar o número dos Jarvas. Depois, o que é que pode ocorrer de mal durante o telefonema aos Jarvas? Poderá acontecer que o Jarvas não atenda e então o que é que eu devo fazer? Devo deixar uma mensagem, caso o Jarvas não atenda, a dizer para ele me ligar de volta. E qual é o objetivo final deste problema, deste algoritmo? Será então falar com os Jarvas. Portanto, temos aqui mais um exemplo de um algoritmo para resolver o problema de telefonar aos Jarvas. Portanto, os passos que nós teríamos neste algoritmo para resolver este problema seria, primeiro passo, pegar no telemóvel. O segundo passo, se o telemóvel estiver bloqueado com PIN, desbloquear esse telemóvel. Verificar se temos sinal. Marcar o número de Jarvas, carregar no botão ligar, aguardar pela ligação e então depois do passo 7 e 8 seria a nossa restrição. Se o Jarvas atender, vamos conversar com ele. Se o Jarvas não atender, vamos deixar uma mensagem, liga-me de volta. Portanto, o que eu pretendo com esta primeira videoaula é que programar não é mais que ensinar uma máquina, ou seja, o nosso computador, o nosso microcontrolador, a resolver um problema. E para resolver um problema, uma boa maneira de inicial será nós criarmos o algoritmo com os passos para podermos resolver esse problema. E depois passarmos então para a nossa programação na linguagem que nós queremos. Neste caso vai ser na linguagem C++. Então, a seguir, eu proponho alguns exercícios de problemas em que pretendo que criem o algoritmo para a resolução desses exercícios. Portanto, temos aqui o primeiro exercício, que é a área do quadrado, e de seguida tem a resolução do algoritmo que devemos desenvolver para resolver este problema. O segundo exercício é o cálculo do salário por hora de um funcionário, portanto, temos aqui este exercício e de seguida tenho então os passos do algoritmo para resolver este exercício. Como atividade proposta para esta primeira videoaula, deixo-vos este exercício para vocês desenvolverem o algoritmo para este problema. Portanto, se tiverem alguma dúvida, estou disponível. Podem utilizar o fórum para colocar as vossas dúvidas. Bom trabalho para todos.